Se tem dúvidas, fique por aí que vamos esclarecê-las nas respostas certas já a seguir. E esta semana voltamos aos repetentes aqui na Cor do Dinheiro. Célia Aguiar, agente associada da Remax, e Jorge Góes, responsável pelo negócio imobiliário do Millennium BCP. Muito obrigado por terem vindo à Cor do Dinheiro. Célia, vou começar por si. Tem notado um aumento de procura para casas para arrendar? Sim, boa noite. De facto, o mercado de arrendamento tem registado aumento da procura, significativo até, eu diria. Significativo? Significativo. E para todos os tipos de tipologia, ou mais casas se aplicam mais a famílias ou casas mais pequenas? Estamos a viver, de facto, uma altura ou uma conjuntura que não é fácil. Há, de facto, dificuldade de acesso ao crédito. Portanto, eu acho que grande parte das pessoas que procuram arrendamento vêm dessa fatia que compraria se houvesse condições para terem acesso ao crédito. Mas, e essas podem ser famílias, mas, tendencialmente, o arrendamento é sempre procurado por pessoas que procuram casa por um curto período de tempo, não é? Para uma utilização do imóvel muito curta ou por uma situação temporária. Jorge, é expectável... o Jorge é banqueiro. É expectável que com esta subida dos juros e dos spreads nós tenhamos ainda mais desvio de compra de habitação para arrendamento? Camilo, não necessariamente. Os bancos cobram juro pelo empréstimo e o juro sabemos qual é a natureza dele, tem a ver com o juro praticado no mercado e com as taxas de juros que têm vindo a subir, como nós sabemos, para a República, com o custo de financiamento do banco, da República, do mercado. Para o arrendamento, a questão põe-se da mesma maneira, porque de vez em quando esquecemos que as casas arrendadas têm um dono. E esse dono encara também como um investimento. Não é financeiro, é imobiliário, mas também quer para esse investimento um retorno. E se tiver a opção de colocar o dinheiro em dívida do Estado ou no valor mais seguro que se quiser assumir, é para colocar no imobiliário, quer uma remuneração superior. Portanto, à medida que as taxas de juros sobem para uma natureza de ativos, os ativos financeiros ou o crédito, sobem também para os outros ativos, porque são sempre alternativos. Mas está a falar de quem tem imóveis para arrendar. Claro. Não, mas eu estou a falar do caso contrário, que é como nós sentimos que há mais pessoas que vão aos bancos e veem os seus pedidos negados, ou então porque não podem mesmo pagar aquelas taxas de juros, essas pessoas têm que ter uma solução. Claro que tem que ter uma solução e essa solução, em muitos casos, passa pelo arrendamento, porque quando se paga um arrendamento e que se paga um crédito, pagam-se coisas diferentes, não é? No arrendamento paga-se a utilização da casa e não se está a adquirir, enquanto que no crédito há uma parcela que é de juro e há uma parcela que é o pagamento do preço da casa. Isso faz toda a diferença, porque um é um investimento de futuro, com um tempo longo e de apropriação da função viver, mas também da função propriedade. Eu vou ficar com aquela casa que estou a comprar, enquanto que eu, quando arrendo, eu quero usufruir daquela casa unicamente. Não faço questão de a comprar. Pode até o negócio surgir mais tarde, querer comprar aquela casa, mas não é isso que está subjacente. Em qualquer dos casos, eu vou pagar uma parte de juro. Vou pagar juro sobre o montante que pedi emprestado, no caso do crédito. Vou pagar juro pelo valor da casa e suportar também as despesas que o proprietário tem com ela. Ambas sobem, o juro do crédito, o juro que o proprietário espera receber, ambos sobem num contexto de subida da taxa de juros. Célia, tem sentido subida, pressão sobre o preço do arrendamento nos últimos tempos? Está a perguntar-me se o preço do arrendamento tem subido? Está a subir? Não. Devo dizer-lhe que tenho notado exatamente o contrário. Se compararmos o atual mercado com o mercado de há 5 anos atrás, falando de arrendamento, posso dizer-lhe que o preço tem ajustado em baixa. Quanto, mais ou menos? 5%, 10%? Eu posso dar-lhe um exemplo, por exemplo, de um apartamento que me recordo agora, que já arrendei nos últimos 5 anos 3 vezes, seguramente, e que começou há 5 anos por 800 euros e neste momento está arrendado por 700. E isto, como é que explica isto? Eu julgo que houve, de facto, um aumento da procura nestes últimos anos. Houve também um aumento da oferta de imóveis para arrendamento. Apesar de, como falávamos há pouco, haver proprietários que sentem um pouco o risco de colocar imóveis seus no arrendamento. Já vamos à questão. De qualquer forma, julgo que equilibrou. Portanto, houve um aumento da procura, houve um aumento também da oferta ligeiro. Jorge, voltando outra vez à questão do crédito. Eu recordo-me das últimas vezes que o Jorge esteve aqui, e quando estávamos a discutir o facto de as taxas estarem a subir, o Jorge dizia que há muita gente que hoje em dia tem casa e vai ter que pensar em fazer duas coisas. Ou vender e ir para os subúrbios, ou então arrendar. Sim. Mantém esse raciocínio. É inevitável.
nós, para usufruirmos qualquer tipo de bem, de ativo, seja a escolha do restaurante, do automóvel ou da casa, em função dos nossos rendimentos. Globalmente, sabemos que há uma pressão sobre os rendimentos na sociedade portuguesa atual, que para muitas pessoas implica uma redução dos mesmos. Se temos que reduzir nas várias parcelas de despesa, nesta, que é das mais elevadas. nomeadamente nesta, não é? A escolha da casa, seja por via do arrendamento, seja por via da propriedade, tem a ver com muitos fatores. Tem a ver com o emprego, tem a ver com as escolas, tem a ver com o agregado familiar que se tem, a ligação a apoios, outros apoios familiares. Tudo isso é muito relevante. De facto, houve um período nos últimos anos em que a facilidade de crédito e mesmo o dinamismo do mercado imobiliário levou todas as pessoas a pensar que podiam viver, entre aspas, onde quisessem. Qualquer lugar isso era possível. De facto, o mercado hoje começa a segmentar de uma maneira diferente e as pessoas têm que adequar ao que conseguem pagar agora e que esperam poder pagar nos próximos anos e, em alguns casos, vão ter que mudar claramente de vida. Não é? Deixe-me regressar um bocado ao passado, novamente, porque na altura em que teve cá, os spreads estavam, inclusive no Milênio BCP, estavam em 0,5%. Claro. Neste momento, do Milênio BCP, o mínimo é 1,5%, pelos valores que nós conhecemos. Ora bem, quem está a entrar neste momento no crédito de habitação tem logo à partida um ponto percentual a mais do que não tinha há pouco menos de um ano. Claro. Ou seja, a prestação subiu drasticamente. Não por efeito da Euribor, mas por efeito do spread. Sim, vamos ver. As pessoas não pagam spreads de Euribor, pagam uma qualquer taxa de juro e há 3 anos pagavam mais ainda. A pressão está-se a colocar dos dois lados, do lado do seu custo, mas também do lado da receita, exatamente, como sabemos, não é? E é isso que está a provocar uma alteração. E mais um fator que por vezes negligenciamos. Às vezes achamos que os bancos, as empresas é que sabem. As pessoas, os portugueses, sabem perfeitamente e sabem pensar por si. E hoje em dia têm incertezas, têm dúvidas ou expectativas quanto ao seu futuro, que essas são completamente diferentes do que eram há 2 e há 3 anos. Célia, há bocado falava no risco. O risco aqui é o receio que as pessoas têm de alguém entrar lá em casa, depois não paga a renda e nós levamos no mínimo 8 ou 9 meses para ter um processo de despejo exatamente, têm medo do incumprimento e face ao incumprimento como é que vão resolver essa questão? E é essa a razão, em sua opinião, que tem levado, ou melhor, tem evitado que mais casas entrem no mercado de arrendamento. Exatamente. Acha ou sente que se o Governo alterasse estas regras, há bocado vimos na peça a tentativa de reduzir ao máximo este período em que é possível fazer um despejo, acha que isto ajudaria muito ao mercado? Reduzi-lo e efetivar a forma como ele efetivamente depois acontece, não é? Célia tem conhecimento de muitos casos assim? Não tanto. Eu trabalho o mercado de Lisboa, trabalho a classe média, média alta, não tenho efetivamente tido... Ou seja, aqui as incidências são menores. São menores. Célia, dentro do Grande Lisboa, como dizia há bocadinho, é possível dizer-nos onde é que está a crescer mais procura para arrendamento? Não lhe consigo dizer. De facto, noto uma grande procura, é geral. O que noto também é que, como dizia o Dr. Jorge Góis, há de facto um aumento da procura. As famílias estão com menos dinheiro e eu na rua e a falar todos os dias com proprietários e com clientes que procuram casa para comprar, outros para arrendar, noto que as pessoas de facto têm menos rendimento, têm menos dinheiro. As imobiliárias estão a recentrar a sua atividade. Antigamente só vendiam. Hoje em dia a preocupação maior é com o arrendamento. Vocês estão a sentir isso? Não é verdade que só vendiam. Eu estou nesta atividade há cerca de 6 anos e comecei também com o arrendamento. Também, sim. Mas Jorge, estava aqui a olhar para o gráfico com os dados da APMIP e a gente repara que a esmagadora maioria do crédito de habitação está na faixa dos 75 mil euros aos 150 mil euros, mais ou menos. Este é o mercado de maior risco neste momento, porque é a classe média baixa e o que tem um problema que é desemprego. Vamos ver, o setor de risco não tem a ver com esse valor, tem a ver com a empregabilidade das pessoas e com os seus rendimentos. Nós temos, quer em empregos privados, públicos, pessoas que neste momento têm redução de rendimentos e não podem estar fora dessa situação porque isso é 80% do mercado. Portanto, 80% das pessoas compraram nos últimos anos com créditos em torno dos 100 mil euros. Não é por serem os 100 mil euros. Alguns com 100 mil euros terão comprado casas de 200 mil, outros de 120, outros até de 100. Não é por aí que se faz o cálculo. A questão, de facto, é que as pessoas, se a fábrica fechou, se a loja onde trabalhavam fechou, depois também deixaram de ter rendimento, e aí a questão não se põe se o seu crédito era de 100, era de 60 ou era de 140. Perderam o rendimento. Se perderam o rendimento, têm que fazer uma infecção. Desculpa a insistência, mas os números que nós temos mostram que uma grande perda de rendimentos e desemprego acontece nos segmentos da classe média baixa. Claro.
E é aqui que os bancos mais têm cuidado hoje em dia na análise do risco. Sim, naturalmente, e é aí que está toda a classe média portuguesa, naturalmente. Não é? Jorge, acha expectável que estes spreads que hoje em dia se praticam baixem no curto prazo, e quando digo do curto prazo é 12 meses, 24 meses, ou a tendência vai ser para aumentar? É impossível baixar a menos que haja uma inflexão fortíssima sobre as expectativas de comportamento da dívida portuguesa e do comportamento do país face aos mercados internacionais. Ou seja, do acesso dos bancos a crédito no exterior. Não é só uma questão de acesso a crédito, porque o acesso a crédito, que de facto hoje se encontra muito limitado, mesmo que aumente, vai aumentar com patamares de risco e, portanto, com spreads mais elevados que aqueles que se praticaram. O raciocínio das taxas de juros é sempre o mesmo. Quem tem muito bom risco e que vai pagar tudo de certeza paga um spread muito baixo. A partir do momento em que há uma dúvida, o spread aumenta. Países do sul da Europa, Portugal, Espanha, neste momento, já não estamos a falar da Irlanda ou da Grécia, o mercado, e portanto o mercado é quem os financia, acha que há uma possibilidade de não pagarem na data certa, na quantidade total. A partir daí, como é que se protege? Ou não empresta, ou se empresta, diz, bom, não vou emprestar 1%, como emprestaria a outros, vou emprestar com 3%, com 4%, com 5%, com 7% de taxa de juros. Isso que acontece para a República Portuguesa acontece para as empresas portuguesas, para os bancos portugueses. Célia, há bocado a Célia dizia-me que existe uma grande procura na parte do arrendamento que diz respeito a pessoas que durante um período muito limitado de tempo precisam de casa. Sim. Mas não é só estes casos, ou seja, a lei até prevê que um contrato de arrendamento no mínimo terá de ter 5 anos. Exatamente. Exceto quando se justifica pelas condições de trabalho da pessoa. Do arrendatário, exatamente, e tem que estar expresso no arrendamento. E tem sentido maior procura nesta zona dos contratos temporários ou mesmo nos que prevêem um tempo mínimo de 5 anos? Até aqui há algum tempo, e antes de começarem estas restrições ao crédito e estas restrições às famílias em termos de salários diminuídos, o que notava era que realmente quem procurava o crédito eram pessoas sozinhas que se deslocavam para Lisboa ou para outro ponto do país e procuravam uma casa a curto prazo ou por um curto período de tempo. Atualmente eu tenho conhecimento de famílias, porque de facto a situação financeira é difícil, que estão inclusive a reunir-se ou a vender a sua casa, a ter que se libertar do crédito que têm, a partilhar a casa, a voltar para a casa dos pais e, por vezes, são famílias. Ou seja, a questão do arrendamento é outra vantagem, que é a possibilidade de termos mais mobilidade geográfica, porque hoje em dia, com o desemprego, pode não haver emprego em Lisboa, mas haver no Porto, ou em Aveiro, ou em Leiria, e, portanto, é até mais fácil para as pessoas deslocarem. Eu recomendaria às famílias, nomeadamente da classe média, que se preocupa mais com o arrendamento do que a compra neste momento. Depende do caso. Cada cliente ou cada pessoa tem, num determinado momento da sua vida, um problema específico para resolver. Sim, senhora, mas repare, se nós neste momento compararmos aquilo, na sequência da conversa com o Jorge, com os spreads a subir, aquilo que era a prestação que nós pagávamos há um ano subiu muito face àquilo que é o preço do arrendamento. As minhas contas dão-me um diferencial neste momento entre 15% e 20%. Ou seja, claramente compensa neste momento arrendar. Não sei se compensa, como acabámos de ver, ao comprarmos um ativo, ao comprarmos uma casa que estamos a habitar, estamos a comprar um ativo. Portanto, tem também um valor de desgaste e estarmos a usar. Mas o problema, é podermos pagar, a questão claro, é essa. Se a pudermos comprar. É neste sentido Por que isso eu falo. dizia, depende do cliente que estamos a perceber. Temos que perceber o que é que o cliente tem, o que é a vida dele neste momento, se tem estabilidade financeira e se pode entrar com capital próprio. Mas os dados sustentam a sua tese, por isso é que tem maior procura de arrendamento. É verdade. Célia Gaia e Jorge Góes, muito obrigado por terem vindo à Cor do Dinheiro. Obrigada. Lembre-se, se ainda tem dúvidas sobre o tema de hoje ou sobre qualquer outra questão de finanças pessoais, escreva um mail para cordodinheiro@sap.pt. Em conjunto com a Exchange, garantimos uma resposta. E por que não visita o nosso blog? Vá a cordodinheiro.blogs.sap.pt, onde poderá ver o resumo dos programas anteriores e deixar os seus comentários.